todo o processo de construção e criação da obra O Expresso Povo, de como contadores de mentira contam democracia para crianças, foi bastante intenso e também bastante provocador para nós, como atuadores, como atuadora, porque exigia de nós um compromisso de conseguir elaborar uma fisicalidade, conseguir elaborar uma proposta cênica, de encenação, de dramaturgia, de como comunicar para crianças um tema que é bastante adulto, um tema que é bastante detalhado de camadas, né? Então, essa foi uma das grandes preocupações da gente todo o tempo. Como a gente conseguiria comunicar para crianças um tema que é tão complexo? Primeiro é importante frisar que não existia uma história prévia. Primeiro nasce a ideia de que a gente quer falar sobre esse tema. A gente quer discutir democracia, quer discutir participação popular, quer debater cidadania, como é que a gente aborda essa temática, né, essas temáticas, o que é democracia e o que é uma ditadura, como é que a gente aborda isso com as crianças. Então, primeiro nasce essa vontade, esse desejo que vai se acumulando. Em 30 anos de grupo, os contadores não trabalharam um espetáculo especificamente para crianças, mas isso não quer dizer que a gente não tenha feito trabalhos, performances, intervenções ou trabalhado as tradições das quais o nosso grupo trabalha também para crianças, né? Então, quando a gente começou esse trabalho, foi um grande desafio do ponto de vista da linguagem, né? Quando na minha direção eu tento trabalhar metáfora, rito, celebração, tento pensar muito no acúmulo ou na memória do espectador. Então, pensar a memória do espectador criança exigiu alguns desafios, porque o acúmulo de tempo de vida, claro, é diferente de uma pessoa adulta. Mas isso não quer dizer que a capacidade imaginativa seja muito díspare da pessoa adulta. Então, tentei trabalhar metáforas que pudessem fazer com que esse espectador mirim pudessem também completar as imagens. Então, pensando que essa ideia do grupo já tem mais de 10 anos e nasce dentro da escola, nasce e outras ações que o Grupo Contadores de Mentira já realizava dentro de escolas, isso fica, né, dentro do grupo como uma semente que a gente começa a alimentar ela para se tornar algo. Então, nós tentamos algumas vezes esse projeto até que em 2024 a gente tem esse projeto aprovado com essa ideia, né, com uma ideia geral do que nós queremos tratar, com algumas imagens que existiam na nossa cabeça, mas nada ainda concreto enquanto uma história. Para chegar nessa elaboração, a gente passou muito também pela proposta do corpo, né? Como esse corpo comunicaria, como a gente acrescentaria o texto depois, porque é a forma como nós, dentro dos Contadores de Mentira, trabalhamos. A gente cria primeiro uma corporeidade, depois a gente vai pensando nessa ambientação, como que vai entrar o som, como que vai entrar a música e como vai entrar a palavra nesse corpo que comunica. Então, em meados dos ensaios, né, quando já estávamos na metade mais ou menos dessa construção, a gente começou a experimentar esta palavra, este texto, né, o como comunicar. Ao dizer o texto, a gente também ia elaborando como melhor formular esta palavra, como soaria melhor determinadas palavras, determinados ritmos, determinadas possibilidades de corpo e voz. E falando especificamente da atuação, particularmente eu comecei a olhar por um outro lado a construção física, a construção de ideias, a construção no todo de um personagem, pensando especificamente nas infâncias, porque tem uma diferença. Isso para mim, enquanto ator, eu acho fantástico, porque me tirou um pouco da zona de conforto. A gente veio de uma construção recente do Estado de Revolta, um espetáculo adulto, e com temas também duros, difíceis. Do Estado de Revolta, a gente foi para um lugar da dança
e construir a partir dela. No Expresso Povo, a gente tinha como na condução do Clayton uma busca por esse lugar da ludicidade. Então a construção da obra ela foi muito tranquila também, porque a gente estava todo o tempo jogando, como a gente jogaria nesse grande jogo, que é o que a gente está propondo, né, desse ônibus que caminha e que nesse jogo entre atuadores, entre os objetos, entre os bonecos que nós construímos, entre o ônibus, que é um grande objeto, como que esse jogo entre nós iria compor uma dramaturgia física que comunicasse com a criança, que comunicasse com aquela que ainda está construindo, né, a sua subjetividade, que está construindo ainda as suas informações sobre cidadania, sobre cultura, sobre sociedade. Então, quando a gente foi para a sala de ensaio, nós não fomos esvaziados, né? Nós já tínhamos, de certa forma, um acúmulo sobre o tema. Pesquisar, explorar possibilidades corporais, né? De composição de imagens, de composições físicas. E paralelo a esse processo, aí a minha responsabilidade enquanto dramaturgo era tentar ir dando coesão a essas coisas. Porque são muitas ideias, muitas vontades, e a gente precisa encontrar uma coesão para fazer isso em menos de 50 minutos, ou aproximadamente 50 minutos, que era o tempo que a gente queria de obra. Ou seja, que a gente consiga ser lúdico também, consiga fazer essa abordagem pelo encantamento, por capturar a atenção, né, das crianças, e ao mesmo tempo não perder de vista o tema, né? não perder de vista a densidade que existe no tema. Tentei também fazer com que toda a obra fosse um brinquedo, que a criança olhasse um ônibus, por exemplo, de brincar, para que ele pudesse também olhar tudo aquilo como uma grande brincadeira. Optamos por objetos como um balde, a cabeça de um policial, para que a criança também pudesse entender, olha, esse balde aqui eu posso imaginar outra coisa, eu posso imaginar um mundo fantástico para mim. E isso a gente tentou fazer no detalhamento, assim, né? Optamos em manipulação que não fosse exatamente inacessível a possibilidade de uma criança brincar. Quando uma atriz segura um boneco desta forma, não é necessário o acúmulo de técnica para a criança também olhar o boneco e pensar, olha, eu também posso manipular, também posso olhar esse brinquedo que é o teatro, né? Então a experiência do teatro aqui, ela é conduzida quase todo o tempo pelas sensações, pela possibilidade desse imaginário quase coautoria que a pequena criança pode ter. Então tentei também, trabalho com os atores e atrizes também dentro dos contadores de forma com essa mesma linhagem, e trabalhei também desta forma para que as crianças pudessem ser espectadoras imaginativas, né? Então, um acerto, eu acho que de primeira que a gente teve foi a ideia de que os atuadores seriam atuadores brincantes, né? Não seriam necessariamente personagens do ponto de vista tradicional da coisa, e sim uma espécie de guias dessa história, que jogariam, né, entre eles e com o público, a participação do público, de forma a fomentar o debate sobre a democracia. O outro foi o acerto numa ideia de uma trajetória, Expresso Povo, né? Onde o povo está? O povo está no ônibus, o povo está, né, nos trens, nos metrôs, né? É ali onde a gente, que é trabalhador e trabalhadora, se encontra diariamente. E então o ônibus, né, o trem, o metrô, todos os veículos de transporte coletivos, né, transporte coletivo. E então a gente pensou numa ideia de uma trajetória desse povo embarcando nesse expresso, né? E essa ideia de trajetória já nos facilita como uma estrutura narrativa, né? Porque
Uma história, basicamente, é uma trajetória, né? Então a gente começou a pensar por estações, quais eram as estações onde esse povo estaria. Então a gente vai pensando nesse trajeto até que surge a ideia, né? Nós vamos compor um ônibus de fato, um ônibus cênico, né? Um brinquedão ônibus, onde esses atuadores brincantes possam jogar, né? Quando a gente toma essa decisão, né, de ter esse ônibus, eu acho que é um acerto para a gente conseguir começar a amarrar a dramaturgia. Então vejam, né? Não nasce da narrativa estruturada, nasce de elementos visuais, escolhas, até que a gente chega na questão dos bonecos. E de uma ideia de trabalhar os bonecos não por uma perspectiva apenas do teatro de formas animadas, né? Mas esses bonecos que representassem essa multiplicidade, né, do povo, e ao mesmo tempo eles seriam bonecos símbolos, bonecos totens, assim, né? De forma que a gente não trabalharia uma animação mais clássica deles, e sim estabelecendo eles como figuras que criam, né, esse imaginário do público, e por isso a gente conseguia trabalhar com uma certa narratividade. E claro, os bonecos antagônicos a eles, que seriam bonecos que seriam os inimigos do povo, os inimigos da democracia. E isso aconteceu nas apresentações, tanto no ponto de vista pedagógico, quando a gente fazia as perguntas ou que provocava perguntas dramatúrgicas, mas também do ponto de vista das imagens, em que eu via as reações das crianças. Então, foi muito importante trabalhar temas como comunidade para a criança. Quando a palavra assembleia surge, a criança começa a entender também formas de organização, que é muito mais legal quando a gente começa a juntar pessoas para tomar decisões coletivas, para ir junto para um certo rumo, né? Tentei na direção também olhar para isso quando essas imagens surgiam a partir dos bonecos que a gente trouxe. Então essas figuras vêm muito pela metáfora, né? Então a gente começa a pensar quais são as metáforas que podem representar a democracia. E metáforas que possam ser compreendidas pela criança. Então a gente começa a estabelecer relações com o ambiente da escola, o recreio como um local de encontro, a ideia de assembleia, de roda, né, também é um elemento que vem forte, a mochila, e daí nessa mochila lá estão os direitos do povo, e o povo precisa cuidar dessa mochila. Então essas metáforas começam a se tornar muito fortes. E aí eu, como dramaturgo, a minha função foi muito tentar amarrar isso de uma forma que tivesse um sentido de uma trajetória, de uma história, né? E aí, para mim, eu acho que isso foi um lugar de encontro de outras ferramentas que me deixou muito, não sei dizer exatamente se foi confortável, com uma sensação de leveza profunda. E claro, como eu disse, acho que tem muito a ver com a condução da direção, né? A condução do Clayton, com, obviamente, o enlace ali da dramaturgia construído pelo Felipe, né? Que não tinha essa densidade, eram as imagens bem lúdicas e tão gostosas de fazer. E isso, a gente vai chegar nesse resultado muito para frente do processo, sabe? A gente vai experimentando muita coisa, vai testando coisas. Eu escrevi diversas versões, né, de textos, e os primeiros textos, na verdade, que ficaram na peça, eles vão surgir há poucos meses da estreia da peça. Porque a gente vai experimentando, até que a coisa vai ganhando forma e a gente, nós precisamos de um texto aqui que diga isso. Aqui nós precisamos explicar mais, aqui nós precisamos criar conflito. Nessa de escrever muitas coisas de forma meio fragmentada ainda para dar essa unidade, né? Um fator que apareceu num desses textos eu escrevi de forma rimada, né? Era uma cena, justamente a cena da Assembleia Popular, onde o povo, depois de ter que o tirano, né, surge, né, e rouba os direitos do povo, ou seja, ele acaba com a democracia, né, ao tomar os direitos do povo, o povo se reúne para uma assembleia, para decidir o que a gente vai fazer a partir de agora. E essa assembleia, como é que eu faço de uma assembleia, né, de
uma forma lúdica, que não seja os personagens falando apenas, ou seja, eu preciso construir isso de uma forma épica, formalmente narrativa, né, com elementos de fulano disse então, né, e trazendo essas falas inseridas no meio, em que a gente consiga, né, a partir da imagem, os bonecos foi uma imagem que nós criamos primeiro, né, uma ideia de uma roda, de uma assembleia, e aí depois vem o texto, né. O que esse povo diria, né? Então foi uma escolha escrever de forma rimada, muito no formato de cestilha típico da linguagem de cordel, né? Uma linguagem cordelística. E aí eu lembro muito do Kaique colocando uma questão, né? Nossa, mas esse texto ele tá muito legal, mas ele não dialoga com os outros, né? Porque ele tá rimado, então às vezes parece que entrou um cordel no meio do nada, né? E, de fato, isso eu acho que era uma coisa que existia. Eu fui para casa, né, pensando, e comecei a trabalhar e olhar novamente para os textos anteriormente escritos. E aí eu voltei para esses textos já escritos, e comecei a olhar na possibilidade de trabalhar eles de forma rimada também. E eu falei assim, mas eu vou só pelo cordel? Não é muito a linguagem do texto. Então comecei a pensar de uma forma ampliada da poesia. E como, né, eu escrevo poesia, né, sou poeta também, foi um prato cheio para experimentação, né, de experimentar realmente. E aí o grupo é incrível nesse lugar, né, de sempre a gente estar aberto para arriscar, para experimentar, né? Os contadores têm essa característica. Então isso deu uma forma também ajudou a colaborar, né, assim, na escolha de como nós falaríamos esse texto também, né, como atuadores. E aí quando encontra a linguagem a gente fica, encontramos um caminho aqui. Tomei cuidado também para que a gente, dentro da linhagem dos contadores, da questão das tradições populares, a gente tem trabalhado muito as tradições afro-brasileiras, né? Assim, então, fiz questão dentro da direção de propor que a gente também tivesse os momentos de herês, momentos em que estes seres encantados não fossem seres encantados inventados da Europa ou outros universos fantásticos, mas que fosse abrasileirado, né? Então, justamente os herês que trazem dentro da dramaturgia, da estrutura e na direção e na atuação, trazem, por exemplo, uma placa escrito ditadura nunca mais, para que esses contrapontos entre a nossa ancestralidade também estivesse na obra. A estreia no nosso espaço, no Teatro Contadores de Mentira, foi muito especial, porque nós recebemos na nossa casa alunos da rede pública de ensino da cidade de Mairiporã, e foi muito interessante, porque é a primeira obra para a infância que o Grupo Contadores de Mentira faz, né, em 30 anos de grupo. Então a gente tinha uma grande ansiedade de encontrar com as pequenas e os pequenos, e ao mesmo tempo uma preocupação, né, um certo receio de se a obra estava comunicando para aquela idade, estava comunicando para aquela construção ainda, né, de sociedade que estava ali nascendo nas crianças. Então a gente tinha muito desejo desse encontro, mas ao mesmo tempo um pouco de receio dele, né? Então quando as crianças vieram, foi pra gente assim pra mim foi muito impactante, pelo menos, né? Esse encontro de imediato, de perceber aquilo que o jogo reforçava melhor para uma determinada intenção de voz, o que o jogo reforçava melhor para uma determinada frase. Tudo muda quando você encontra os espectadores e as espectadoras, né? E não é diferente com as crianças, né? O jogo vivo com elas criava em nós uma resposta de corpo, uma resposta de voz, e a gente ia percebendo que tudo aquilo que a gente foi criando dentro da sala de trabalho encontrava, né, com o encontro com elas, uma nova reverberação. Mas na questão da construção do personagem, eu acho que eu fui por um caminho que de alguma forma foi similar às coisas que eu enfrentei, passei na infância e adolescência. Então eu trouxe um pouquinho desse lugar de características que eram minhas, né, por conta das minhas vivências. Coloquei nesse menino
estudioso, né? Enfim, uma das características é o toque, né? Então tem um gesto que eu fico, né, do toque, que eu trouxe isso, que é uma marca mais profunda, eu acho, e talvez visível do personagem, que tem a ver com a minha infância, porque eu tive toque na fase da infância, adolescência, claro que num nível mais denso do que eu trouxe ali, né, pro personagem, quanto uma característica, mas que de alguma forma se aproximou bastante com muitas das crianças que a gente teve contato em escolas, até mesmo em espaços independentes que a gente foi apresentar, de se identificar um pouco com esse lugar da timidez, inclusive, que também uma característica, embora hoje já adulto, tenha conseguido equilibrar um pouco mais esse lugar da timidez, e, enfim, porque de fato ela não é um problema, desde que ela não te faça parar, né? Mas eu acho que eu fiquei... rolou uma identificação com muitas das crianças por isso, assim, sabe? Dessa timidez extrema e desse lugar em algumas, né? De querer estudar e de ser bastante, enfim, CDF, como diziam, não sei se dizem isso ainda. E por conta dessa condução do Cleiton, tenho certeza que também, né, o Felipe e a Dani, acho que caminharam com as suas diferenças, né, até por conta das características dos personagens deles, também seguiram por esse mesmo caminho que eu apontei aqui. Então, é um processo muito rico, né? A composição da dramaturgia do Expresso Povo foi um processo muito legal, né? Até porque eu estou em cena também, então, né, você escreve com uma percepção de dentro também, que é diferente, né, da percepção de que quando você está observando o que está sendo experimentado, né? Então você meio que tem que se colocar para fora para voltar para dentro, sabe? É muito, muito interessante a maneira como se deu esse processo, e foi encantador ver que o conto chegou, né, no público, quanto as nossas escolhas estéticas assim dialogam de fato com o público infantil, e que a gente conseguiu abordar um tema tão complexo num momento histórico muito complexo, né, que a gente vive. E aí a obra foi se solidificando também, foi encontrando o seu ritmo, foi encontrando como se achegar, né, com a criança. E isso foi muito rico, foi muito bonito e foi muito emocionante ver todas aquelas crianças ali com a gente falando de um tema que é tão sério, mas que ali a gente conseguiu conduzir numa brincadeira e elas puderam compreender o que se tratava a democracia, ou pelo menos tiveram os seus primeiros lapsos, né, do que seria essa democracia, que claro, ao longo do seu crescimento ela vai, né, encontrando outras significâncias, vai se encontrando com outros signos e isso vai se elaborando melhor, né? Mas a gente entende que esse foi um impulso para que esse tema soasse na boca delas, né? Que muitas das crianças que estavam entrando em contato com a obra estavam ouvindo a palavra democracia, talvez pela primeira vez, ou tendo uma explicação sobre o que era democracia pela primeira vez, e principalmente, né, vendo numa obra de teatro essa temática sendo abordada. Muitas delas estavam vendo pela primeira vez. Então, vejam, né, várias etapas, várias fases de experimentação e de encontrar realmente a linguagem já com 70% do processo andado, né, com os bonecos já compostos, criados, o ônibus criado. A gente vai entendendo que a materialidade dos objetos também cênicos, né, da cenografia, eram essenciais para a gente poder contar a história. Nem todas as dramaturgias nascem assim, nem nos contadores, elas não nascem necessariamente assim, mas nesse processo, essa materialidade, né, dos bonecos, dos objetos, da cenografia, né, do ônibus, tudo isso foi fundamental, né, para a gente ter um arcabouço assim, visual, para que as ideias que a gente tinha sobre a obra, né, sobre o que seria a obra, convergissem com essa materialidade
e ganhasse uma forma também enquanto linguagem falada. Todo o tempo a obra é uma espécie de jogo, de relacionamento entre a atuação e quem está vendo. Então a palavra expressa o povo, a palavra ditadura nunca mais, a palavra lugar de criança, lugar de polícia não é na escola. As crianças foram identificando essas frases e criando microdramaturgias. Fiquei preocupado que elas pudessem ser coautoras, quase que pequenas e pequenos dramaturgos da obra, né? E eu acho que eu trabalho isso com os adultos. Não foi diferente trabalhar isso com as crianças também. Há 10 anos nós sofremos um golpe, né, no nosso país, né, que depôs uma presidenta sem crime, né, foi deposta por uma escolha política, né, de quem comandava a Câmara e o Senado naquele momento. Depois vem um período, né, de uma presidência eleita, né, um presidente eleito que defende a tortura e a ditadura, né, defende abertamente a ditadura. Esse derrotado nas eleições seguintes, né, tenta dar um golpe ali em 2023, né? Então nós estamos num momento histórico do nosso país de uma democracia fragilizada, institucionalmente frágil, cada vez menos representativa, cada vez menos participação do povo nas decisões, né? E a gente precisa fortalecer as organizações populares, os conselhos populares, né? Nós precisamos tomar esses espaços para que o povo possa exercer o seu direito, né, para além do voto, enquanto cidadãos. Trabalhar isso com as infâncias, né, trabalhar isso com as diferentes infâncias, através do teatro, eu acho que é um processo, de fato, que pode ser revolucionário. Então, para a gente foi muito significativo e é muito simbólico que nós, que somos um grupo, que estamos sempre trabalhando com temas como a história, sociedade, política, tradições populares, né, pautas afirmativas, e a gente se encontrar com essas temáticas para esse público, né, que é um público que está construindo o seu entendimento sobre as coisas. Então foi muito para mim foi um grande aprendizado e está sendo, né, ainda está sendo uma grande troca e uma grande possibilidade de pensar o corpo, o teatro de rito que nós fazemos, o teatro político que a gente acredita para essa faixa etária, né, que é tão diferente de trabalhar com a proposição para os adultos.